Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. Vamos fazer uma série de vídeos nos próximos meses sobre os 12 grandes clubes brasileiros. E no vídeo de estreia, falaremos um pouco da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que conta com uma imensa torcida que canta e vibra. Passaremos pelas origens, pelas glórias, pelos momentos difíceis. Mas antes de falarmos da história do Verdão, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já e acione o sino das notificações para não perder nada. E se gostar do vídeo, não esqueça de dar like. Desde já eu conto com a sua ajuda. O Palmeiras surgiu no dia 26 de agosto de 1914, fundado por imigrantes italianos. Seu primeiro nome foi Società Sportiva Palestra Itália. O clube foi fundado por imigrantes italianos na cidade de São Paulo. A palavra palestra, de origem grega, significa, em tradução livre da língua italiana, academia ou escola. Seu maior rival no futebol, como todos sabem, é o Corinthians, com quem faz o derby paulista. Outro grande rival do Palmeiras é o São Paulo Futebol Clube, com quem faz o choque rei. E o Santos também é um rival importante palmeirense. O primeiro presidente do clube foi um cidadão chamado Ezequiel Simone, que ficou apenas 19 dias no cargo. A primeira partida da equipe alviverde foi disputada em 24 de janeiro de 1915 contra o Savoia, do atual município de Votorantim, em São Paulo. Na época era distrito de Sorocaba e contou com a vitória do Palestra por 2-0, com gols de Bianco e Alegretti. Nas décadas de 20 e 30 do século XX, o clube conquistou 7 títulos paulistas, sendo o primeiro título em 1920, e já começava assim a criar a sua base de torcedores. Neste mesmo ano, o clube, em 26 de abril de 1920, adquire 150 mil metros quadrados do terreno pertencente à Companhia Antártica Paulista, incluindo também o estádio do Parque Antártica, então formado por arquibancadas de madeira. O clube, em 1942, foi obrigado por força de lei a mudar seu nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras, por causa da Segunda Guerra Mundial, já que o Brasil, governado pelo então presidente Getúlio Vargas, declarou guerra aos países do eixo, no caso Alemanha, Itália e Japão, e se alinhou aos países aliados. Antes disso, e que muitos não sabem, que o clube passou a se chamar Sociedade Esportiva Palestra de São Paulo durante um período de aproximadamente 6 meses em 1942. No entanto, a mudança não teve um efeito prático, pois o Palestra Itália era chamado só de Palestra, e aconteceu mesmo com esta mudança. O curioso é que o clube, nesses 6 meses, permaneceu invicto. Foram propostos outros nomes também, como Piratininga e Paulista, mas foram rechaçados. E no dia 14 de setembro de 1942, chegou-se ao consenso na troca do nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Segundo alguns historiadores, os dirigentes queriam manter a letra P no nome do clube e também, de certa forma, homenagear o extinto clube, Associação Atlética das Palmeiras, clube este que sempre manteve uma relação cordial com o Palestra. A cor vermelha então foi abolida pelo clube, mantendo o verde e o branco. No dia 20 de setembro, semana seguinte à mudança, o Palmeiras entraria em campo no estádio do Pacaembu para decidir o título paulista contra o São Paulo, que se tornaria, como já citei no começo do vídeo, um dos seus maiores rivais. O confronto já nessa época foi cercado de rivalidade, pois os palmeirenses acusavam os são paulinos de aproveitar as medidas do governo para assim perseguir o clube e de tentar roubar o estádio do Parque Antártica. E até hoje isso é fruto de muita discussão entre palmeirenses e são paulinos. Os palmeirenses, para aliviar a pressão, entraram em campo com a bandeira do Brasil. O jogo foi violento e catimbado, porém com muita garra, superação e com, digamos, um pouco de orgulho de suas raízes, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-1, após o adversário abandonar a partida aos 19 minutos do segundo tempo. Com isto, o Palmeiras se sagrou campeão paulista.
E muitos palmeirenses até hoje dizem que o Palestra morreu líder e o Palmeiras nasceu campeão. Este fato ficou conhecido como a arrancada heróica. Este fato é tão importante e marcante para a história do Palmeiras que o dia 20 de setembro, na cidade de São Paulo, é considerado o Dia do Palmeiras. Outra homenagem ao episódio foi o batismo de uma passarela nas proximidades da sede do Palmeiras, no bairro da Água Branca, em São Paulo. Ela fica sobre a Avenida Antártica e tem o nome de Passarela Palmeiras, Arrancada Heróica 1942. Dentro de campo, eu destaco dois nomes importantes e ídolos da equipe alviverde neste período. Destaco o goleiro Oberdan Catani, que para alguns palmeirenses mais velhos é o melhor goleiro da história do clube, e o meio-campista Valdemar Fiume, quarto jogador que mais vestiu a camisa do clube alviverde. Em 1944, o Verdão conquista mais uma vez o Paulistão. Em 1947, além de conquistar mais um título, o que marca o ano é a ascensão de um jovem treinador que faria história no futebol brasileiro. Estou falando de Oswaldo Brandão. Em 1951, o Verdão conquista a tão comentada Copa Rio contra a Juventus de Turim. O jogo decisivo foi realizado no dia 22 de julho de 1951 no estádio do Maracanã, com um empate de 2-2, já que na primeira partida o Palmeiras havia vencido por 1-0. Pode-se dizer que foi o primeiro campeonato mundial de clubes, assunto que rende discussões e brincadeiras por torcidas rivais do Palmeiras. O canal aqui é um canal de história que analisa fatos dentro de um contexto. Portanto, na minha opinião, o Palmeiras é campeão mundial, assim como, por exemplo, foram os times que ganharam a antiga Taça Intercontinental, conhecido por muitos como Copa Toyota, como também o Corinthians, que foi campeão mundial em 2000. Os jornais da época retratam isso e a própria FIFA acompanhou atentamente o torneio, indicando árbitros, organizando em parceria com a CBD, sob o comando do secretário-geral e vice-presidente da entidade, Otorrino Barassi. Este, por sinal, acompanhou a final, entregando as medalhas e o troféu ao Palmeiras. No mesmo ano de 51, o Palmeiras vence o torneio de São Paulo. No período de 1952 até 1958, o Palmeiras não ganha nenhum título. Já em 1959, o Palmeiras volta a ser campeão paulista, ao vencer o Esquadrão dos Santos, liderado por Pelé. Durante a década de 1960, o Palmeiras seria o único time paulista a rivalizar com o Santos de Pelé. Em 1960, o Palmeiras ganha seu primeiro título nacional, a Taça Brasil, o campeonato brasileiro da época, goleando Fortaleza por 8-2. Com esta histórica conquista, o Palmeiras ganha o direito de disputar pela primeira vez a Taça Libertadores da América no ano seguinte. Em 1961, sua primeira participação na Libertadores, o Palmeiras chega à final contra o Peñarol do Uruguai, perdendo o título com uma derrota e um empate. Em 1963, o Palmeiras é novamente campeão paulista, com destaque para o grande atacante Julinho Botelho. O ano de 1965 é histórico para o Palmeiras. Em 11 de julho, conquista o torneio quarto centenário do Rio de Janeiro, contra o Peñarol. No dia 7 de setembro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Palmeiras entra em campo com a camisa da seleção brasileira para enfrentar o Uruguai e vence por 3-0, com gols de Julinho Botelho, que encerra a carreira no fim da temporada, Rinaldo e Tupanzinho. Além disso, conquista o torneio Rio-São Paulo. Em 1966, novamente Palmeiras conquista o Paulista em cima do Santos de Pelé. Começa a década de 1970, uma das melhores da história do Palmeiras, comandados por Leão, Luiz Pereira, Dudu, Ademir da Guia, entre outros. O Palmeiras começa a montar a equipe que dominaria o cenário nacional na primeira metade da década. Em 1971, o atacante Leivinha, na época na Portuguesa, é contratado após uma longa negociação. Ele se transformaria em um dos maiores artilheiros da história do clube, com 105 gols marcados. Em 1976, o Palmeiras ganha mais um título paulista, o último da geração Ademir da Guia,
considerado por muitos o melhor jogador da história do clube. Apelidado de O Divino, ele abandonou o futebol no ano seguinte, depois de 16 anos de glórias com a equipe alviverde. Esse título contou com Dudu comandando a equipe do banco de reservas, inclusive a partida final, e até os dias atuais é recordista de público na história do estádio Palestra Itália. Mais de 40 mil pessoas compareceram. No ano de 1978, o Palmeiras chega à final do Campeonato Brasileiro. Comandado por jogadores como Jorge Mendonça, a equipe perde para o Guarani do então jovem craque Careca. E no período de 1980 até 1985, o Palmeiras não conquista nenhum título de importância histórica relevante. Em 1986, o time volta a disputar uma final de Campeonato Paulista, mas é derrotado pela surpreendente Inter de Limeira. Neste mesmo campeonato, o Palmeiras derrota seu arquirrival, o Corinthians, por 5-1. Em 1987, o jovem goleiro Zete entra para a história ao ficar 1.239 minutos sem tomar gol defendendo o Verdão. Em 1989, o time conquista a Taça dos Invictos. São 23 partidas sem perder, sendo o seu treinador Emerson Leão. No começo da década de 1990, o Palmeiras segue em seu jejum sem títulos, mas em abril de 1992, a diretoria assina um inédito contrato de parceria para a gestão do futebol com a multinacional italiana Parmalat, e anuncia assim profundas mudanças, entre elas na camisa, que ganha listras brancas e o verde fica um pouco mais claro. Inicialmente, alguns craques foram contratados, entre eles o Meiazinho e o lateral Mazinho, que se juntaram a jogadores como o volante César Sampaio e o atacante Evair. O ano de 1993 é histórico para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão foi campeão paulista do torneio Rio-São Paulo sobre o Corinthians, seu maior rival, 27 anos depois de sua última disputa, contando com o time reserva, já que os titulares estavam servindo a seleção. Antes disso, na final do Paulistão, no dia 12 de junho, o Palmeiras, comandado por Vanderlei Luxemburgo, venceu mesmo o Corinthians, sendo campeão paulista após 16 anos de jejum. A partida foi realizada no estádio do Morumbi. Segundo o regulamento, o Palmeiras precisava vencer o segundo jogo da final para levar a decisão para a prorrogação, uma vez que o Corinthians ganhou o primeiro jogo por 1-0. Gol marcado por Viola e a sua comemoração imitando o porco. Na segunda partida, Vanderlei Luxemburgo usou a comemoração de Viola para motivar ainda mais os jogadores palmeirenses. O Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo, quando após um passe de centroavante Evair, o Meiazinho acertou um belo chute de perna direita. No segundo tempo, Mazinho, jogando na época como lateral direito, fez uma grande jogada pela esquerda e cruzou para Evair ampliar o placar. Logo em seguida, o volante Daniel Frasson cruzou da esquerda para Evair, que chutou na trave, mas na sobra Edilson marcou. Com este placar, o Alviverde jogava pelo empate na prorrogação, mas Evair marcou de pênalti o gol do título e da quebra do tabu, num dos jogos mais memoráveis do derby paulista, que terminou com o placar final de 4-0 para o Palmeiras. Neste mesmo ano, o Verdão chegou na final do Campeonato Brasileiro. Depois de uma ótima campanha na primeira fase, o time alviverde derrota com facilidade o Vitória, que havia eliminado o Corinthians. No primeiro jogo em Salvador, o Palmeiras venceu por 1-0, com gol marcado pelo atacante Edilson. No segundo jogo, no estádio do Morumbi, derrotou novamente o Vitória, dessa vez por 2-0, com gols de Evair e Edmundo, chegando ao seu terceiro título da competição na fase moderna do Campeonato Brasileiro, a partir de 1971. O ano de 1994, de novo, o Palmeiras é campeão paulista e brasileiro no mesmo ano. No Campeonato Paulista, que foi disputado por pontos corridos, o Palmeiras terminou 6 pontos à frente do segundo colocado. E no Brasileirão, o Palmeiras foi campeão novamente, só que desta vez contra o Corinthians. Essa foi a primeira final de Campeonato Brasileiro disputada pelos eternos rivais.
Um dos destaques na campanha foi o jogador Rivaldo, que marcou gols em todos os jogos desde as semifinais contra o Guarani. Na primeira partida da final contra o Corinthians, com Edmundo reintegrado à equipe, o Palmeiras venceu seu rival por 3-1. Na segunda partida o placar foi de 1-1. O Alviverde chegou a mais um título brasileiro. O ano de 1994 também marcou o retorno da equipe à Taça Libertadores da América, e o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final. Mas a trajetória alviverde na competição ficou marcada pela histórica goleada por 6-1 aplicada sobre o poderoso Boca Juniors na primeira fase em partida realizada no estádio Palestra Itália. Em 1995, o Palmeiras, do então técnico Carlos Alberto Silva, foi eliminado pelo Grêmio na Libertadores, que era comandado por Luiz Felipe Scolari. A equipe saiu de campo sob aplausos da torcida, após mais uma exibição histórica, pois por pouco não devolveu a goleada imposta pela equipe gaúcha em Porto Alegre no primeiro jogo, que havia vencido o Grêmio por 5-0, em uma noite que o Palmeiras teve Rivaldo expulso. A segunda partida terminou 5-1 para o Palmeiras em São Paulo. Em 1996, depois de uma nova reformulação no elenco e de novo comandado por Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista de forma incrível. O Alviverde conquistou o título da competição com a melhor campanha de uma equipe na era profissional. O time alviverde foi campeão com 83 pontos, dos 90 possíveis, com índice de aproveitamento, acreditem se quiser, de 92,2% dos pontos disputados, e 102 gols marcados em 30 jogos realizados. Desde então, essa marca jamais foi alcançada por qualquer outra equipe na competição. O time histórico de 1996 tinha craques como o goleiro Veloso, Djalminha, Luizão, Rivaldo, Cafu, o lateral esquerdo Júnior, Miller, entre outros grandes jogadores. No mesmo ano, o Palmeiras chegou pela primeira vez à final da Copa do Brasil, mas perdeu para o Cruzeiro. Em 1997, já sob o comando de Felipão, o clube reformula grande parte do seu elenco e saem Djalminha e Cafu, vendidos para a Europa, e chegam ao clube os meias Alex e Zinho, o centroavante Oséias e o atacante Euler, todos recomendados por Luiz Felipe Scolari. O clube chega à decisão do Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama. Apesar de empatar os dois jogos das finais por 0-0, o clube perde o título por conta da melhor campanha da equipe cruzmaltina na primeira fase. Em 1998, o Palmeiras vence pela primeira vez a Copa do Brasil, em uma revanche contra o Cruzeiro. O título viria no penúltimo minuto na decisão no Morumbi, com um gol praticamente sem ângulo marcado pelo atacante Oséias. O clube celeste ainda seria o responsável por eliminar o time de Felipão nas quartas de final do Brasileiro. Mas em outra dose de vingança, o Palmeiras conquista a primeira Copa Mercosul na final contra o mesmo Cruzeiro, com um gol marcado pelo paraguaio Arce na partida decisiva. Chegamos ao ano de 1999. Este ano é memorável para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em uma campanha histórica, o Verdão de Felipão venceu nos pênaltis a Libertadores, em uma final disputada contra o Deportivo Cali da Colômbia, no estádio Palestra Itália, com grande destaque para o goleirão e ídolo alviverde Marcos. Marcos foi escolhido o melhor jogador da competição. Durante esta campanha, o time alviverde eliminou equipes como o Vasco, campeão da edição anterior, seu arquirrival o Corinthians e também o gigante argentino River Plate. O capitão da equipe histórica do Palmeiras foi o César Sampaio. Outro destaque da equipe alviverde na campanha foi o atacante Paulo Nunes. Porém, em novembro de 1999, o clube foi vice-campeão mundial, perdendo a decisão para o Manchester United em Tóquio por 1-0. Mesmo fazendo, na minha opinião, uma boa partida, o zagueiro Júnior Baiano e o goleiro Marcos
foram criticados por falhas no gol do Manchester United. Além disso, o ataque também foi criticado pela imprensa pelas inúmeras chances de gol perdidas durante a partida. No ano de 2000, o Palmeiras chegou ao vice-campeonato da Libertadores, perdendo para o Boca Juniors da Argentina nos pênaltis. Depois de 2 empates, em 2-2 no estádio de La Bombonera e 0-0 no Morumbi. Antes, nas semifinais, em 2 jogos épicos, o Alviverde elimina o arquirrival Corinthians nos pênaltis novamente, com o Marcelinho Carioca parando em Marcos. Com certeza, um momento inesquecível na memória de 10 de cada 10 torcedores palmeirenses. Também no ano 2000, o Palmeiras chega à final da Copa Mercosul contra o Vasco. No primeiro jogo, vitória cruz-maltina. No segundo jogo, vitória palmeirense. No terceiro jogo da final, jogando no estádio Palestra Itália, o Palmeiras abriu 3-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo o cruz-maltino virou o jogo de maneira incrível por 4-3, num jogo épico e inesquecível para as duas torcidas. Para os alviverdes, o gosto foi amargo, e para os vascaínos, doce. Em 2001, no primeiro ano do novo milênio, já sem a Parmalat, o Palmeiras consegue chegar à semifinal da Libertadores da América, mas é eliminado novamente pelo Boca Juniors nos pênaltis, após uma atuação patética do árbitro paraguaio Ubaldo Aquino na primeira partida em La Bombonera.